Lu Feng é o novo cara no mundo das sombras. Desde o início ele estava sob a proteção de um ancião que disse que os recém-chegados não deveriam partir antes deles. Cada vez a vitória dependia de sua última vítima, então ele lutou com todas as suas forças. Lu Feng lidou facilmente com inimigos, mesmo com gigantes com asas de aço. Isso causou surpresa aos outros. Como um iniciante do 5º nível poderia possuir tal habilidade? Ele tem uma patente divina. Lu Feng é realmente um iniciante, mas ele está preso neste dia há 3.000 anos. O deslocamento espacial dá ao despertado uma nova esperança. No passado ele estudou muito e estudou cirurgia, a fim de realizar pessoalmente uma operação em uma pessoa que era muito querida por ele. Lu Feng aprendeu muitas habilidades diferentes incluindo acrobacia aérea, programação, cirurgia e gol de jogo. Graças à sua perseverança, tornou-se muito mais forte. Ele lutou contra monstros cujo poder de luta excedia a classificação do mar, superou muitas ameaças de vida, situações exterminaram demônios ombro a ombro com seus companheiros, mas recebeu uma facada traiçoeira nas costas por 3.000 anos. Lu Feng experimentou muito e aprendeu muito, mas ainda é incapaz de salvar todos os seus companheiros. Perdeu pessoas próximas, mas desta vez conseguiu voltar. Ele está determinado a mudar o destino e levar todos à destruição da sombra e ganhar a liberdade. O mundo das sombras, a cidade das ruínas escuras. 5 anos atrás um grande número de portais interdimensionais apareceu repentinamente na Terra, que mais tarde ficou conhecido como portões. Por uma questão de aventuras através desses portões as pessoas poderiam visitar diferentes níveis do mundo. Essas pessoas são chamadas de despertas e foram escolhidas pelo mundo das sombras. Eles tiveram a oportunidade de ganhar poder, mas ao mesmo tempo suas vidas estavam constantemente em perigo. A história começa com uma batalha com monstros. A feiticeira Sui é atacada por uma besta gigante com olhos brilhantes, mas a espadachim Lu Zu vem até ela e diz para não ter medo e afirma que todos sairão daqui vivos. A lutadora Nia percebe que quanto mais eles exterminam, mais monstros aparecem. Parece que todos já estão cansados demais da destruição contínua dos inimigos, e é por isso que a força de seus ataques se tornou muito mais fraca do que antes. O guerreiro haitiano está suando e já começa a duvidar do seu desejo de viver até 70 anos vai se tornar realidade. Neste momento Lu Feng aparece e ele pede para remover a barreira protetora para tentar sua mão na batalha. No entanto, Lu Feng está convencido de que ele vai partir em vão se ele sair neste mundo. Porque ele é novo, acabou de entrar neste mundo, ele não tem nem os níveis nem as habilidades necessárias em tal situação, insiste Lu Feng. Porque todo novato tem que entrar em sua primeira luta um dia, mas eles não têm pressa para remover a barreira. Como a força desses monstros excede a força do mundo com o rank, Lu Feng ainda não tem permissão para lutar, temendo que ele não seja capaz de revidar. Mais uma vez os lutadores atacam o monstro, mas isso não dá um resultado efetivo. Ele o joga de lado. Apenas Lu Zu ainda está de pé enfrentando o gigante com horror. Lu Feng pede novamente para remover o escudo. Desta vez a feiticeira é forçada a seguir suas palavras. A situação é desesperadora, ela baixa a barreira e Lu Feng destrói o monstro em um segundo. Todos ao redor ficam surpresos com a rapidez e precisão com que ele manuseia a espada. Cada um de seus golpes atinge lugares onde não há escamas, e esses são os lugares mais vulneráveis do corpo. Alguém tem dúvidas se um iniciante de nível 1 é capaz de tal coisa? O nível de Lu Feng sobe para 2º após o assassinato. Ele diz aos outros que há uma camada de monstros não muito longe de sua localização, onde há milhares deles e em breve todos aparecerão. Por isso é necessário sair imediatamente. Já a Nian se pergunta se esse recém-chegado é um profeta, caso contrário. Como ele sabe de tudo isso? Lu Feng aponta para o lado, pedindo a todos que o sigam. Lu Zu segue Lu Feng e pede aos outros para acompanhá-lo. Há muitos monstros por aí. Um grupo de pessoas está correndo atrás do novo cara. A espadachim pergunta novamente se ele é definitivamente um iniciante porque ela tem a sensação de que ele sabe tudo. Lu Feng não esconde nada e admite imediatamente que está preso neste dia há 3.000 anos. Mas para a espadachim suas palavras parecem um completo absurdo. Ela não acredita nele porque seus motivos não são claros. Lu Zu pergunta por que ele está tentando salvar, mas ele não lhe dá uma resposta clara. O cara derrota o monstro que está no caminho deles. Já não há perigo por perto. Por enquanto o grupo não precisa mais correr, eles diminuem o ritmo. Lu Feng mostra a todos o caminho a seguir, e pede que não olhem para trás. Tão olha para seu irmão e pergunta se eles vão se separar. O rosto de Lu Feng perde sua antiga expressão séria. Ele sorri e diz que todos são seus companheiros que partiram juntos em inúmeras batalhas. Ele não os deixará até que todos saiam vivos. Mas agora ele precisa resolver alguma coisa.
coisa. Então eles têm que ir em frente e ele vai alcançá-los mais tarde. Agora Lu Feng está correndo para ajudar seu outro camarada. Neste momento a armeira Lin Yu está lutando contra monstros sozinha, pensando que eles continuam avançando mesmo que ela tenha exterminado muitos. A menina foi cercada de todos os lados. Ela continua a revidar, mas os cartuchos estão acabando. Já parece que sua vida vai acabar aqui, mas Lu Feng aparece pontualmente tendo conseguido acabar com os monstros atrás de seu companheiro. Ele agarra pela mão e a arrasta junto. Diz para ela descer no elevador até o 13º andar onde há um cofre com cartuchos. Ele ainda diz a ela a senha. A menina está perdida, ela não sabe quem é esse homem e como ele chegou até aqui. Lin está no elevador e olha para as costas do estranho na frente dele como uma multidão de monstros que ele vai lutar sozinho. A garota pergunta por que ele ajuda e obtém a resposta. Por que somos camaradas? Ania, Jaó, Haitiano e Luzu estão correndo pelo túnel, perseguidos por uma multidão de monstros, mas eles não têm escolha a não ser confiar no recém-chegado. Não há escolha mesmo que alguém tenha dúvidas sobre suas intenções. Se ele realmente não os enganou. No fim do túnel o grupo vê Lu Feng que veio aqui por um curto caminho. Eles passam lançando olhares de surpresa para o garoto. Lu Feng está parado. Monstros estão correndo direto para ele, mas ele está cheio de confiança e prontidão. Monstros não passarão e suas mãos são uma bomba, que ele rapidamente encontra um uso para uma explosão. Ele se vira e corre atrás de seus companheiros. O túnel foi fechado. Ninguém mais ficou ferido. O alcance das bombas foi calculado em 1 metro, agora tem de ir mais longe. Liu Feng trouxe seus companheiros para um lugar onde eles estariam seguros, mas Luzu ainda não acredita que Lu Feng viveu um dia por 3.000 anos. Ela admite que ele é bom demais para um iniciante, mas acha sua história pouco convincente. Tão pelo contrário acredita no seu irmão. Ela se pergunta o que ele tem feito por 3.000 anos, exceto para batalhas. Lu Feng aprendeu uma variedade de habilidades ao longo dos anos. Ele aprendeu a pilotar um avião direito, hackeando programas contra qualquer sistema. Aprendeu uma variedade de cirurgia. Tornou-se profissional em xadrez, damas e outros jogos também. Por 3.000 anos conseguiu conhecer todos os despertos. Como Anya notou, deve haver muitos deles na cidade de ruínas escuras agora. Lu Feng também aprendeu os segredos de muitos deles. Mas entre todas essas pessoas, segundo ele, apenas 7 estão prontas para partir, cobrindo-se um ao outro. 4 deles estão de pé um ao lado do outro. Agora a feiticeira sua pergunta com interesses genuínos onde estão os outros 3. Mas Luzu diz-lhe para não ouvir todo este disparate. É impossível repetir um dia por 3.000 anos. Lu Feng gostaria que fosse realmente impossível. Agora o grupo terá que se separar novamente. O tempo só volta com o pôr do sol antes do próximo ciclo. Lu Feng terá tempo para mandar todos para casa. De repente o funicular começou a funcionar. Feng saltou rapidamente para controlar o funicular. Ele só precisou invadir o sistema elétrico da cidade. Ele disse que já tinha aprendido que o chefe da cidade de ruínas sombrias está destruindo tudo ao seu redor. Dezenas de pessoas fardadas não conseguem lidar com ele. Eles estão assustados e estão se preparando para recuar porque o gigante é muito forte. Lu Feng, cujo nível já subiu para 5, de repente aparece bem ao lado do gigante que ele veio para encerrar esta batalha. As pessoas que assistem de lado já sentem pena dele. É muito perigoso para um iniciante de nível 5 aqui. O que ele esqueceu aqui, para a surpresa de todos, com um afiado movimento da espada, Lu Feng priva o monstro de 2 dedos. Ele já sabe que as partes mais vulneráveis do gigante com asas de aço são o dedo mindinho e o dedo anelar da mão esquerda. Após ser ferido, o gigante entra na segunda etapa. Ele se torna um gigante com tentáculos de aço. Lu Feng evita todos os ataques. Os observadores não podem acreditar que a intuição desse recém-chegado possa ser tão bem desenvolvida. O terceiro estágio do gigante é o mais perigoso. Não se pode permitir que chegue a esse estágio porque nele ele será capaz de criar livremente vácuos de ataque por causa dos quais todos os seres vivos na área podem ir e base. Quando o chefe da cidade de ruínas negras é mais vulnerável, ele revela seu núcleo de controle. Se você quebrar esse núcleo, o monstro será derrotado. Lu Feng perfura o núcleo brilhante, ocorre uma explosão. O gigante é derrotado. Feng lidou sozinho após a explosão, restando apenas um ovo mecânico do gigante. Ele cai muito raramente. Um gigante com asas de aço pode aparecer a partir dele. Lu Feng lamenta que o ovo também desapareça. Desta vez o chefe final da cidade de Dark Ruins foi destruído. A tarefa foi concluída dentro de 1 minuto. Todos os acordados serão teletransportados de volta. Os companheiros de Lu Feng estão do lado de fora da cidade e veem um raio amarelo brilhante indo para os céus. Eles começam a pensar que talvez esse recém-chegado estivesse lhes
dizendo a verdade. Ele disse que iria mandá-los para casa e fez. Em qualquer caso, ficará claro quando eles conseguirem sair do mundo das sombras se nunca mais o encontrarem em seu retorno. Então todas as suas palavras devem ser verdadeiras. Lu Feng começava desde o início toda vez que chegava às 6 da manhã ou depois de derrotar o chefe final. E agora ele se despedia de seus amigos e estava pronto para começar um novo ciclo. Lu Feng acorda e primeiro não entende onde ele está. Ele pega o relógio e olha a data e hora. Um novo dia começou. Feng está pronto para gritar para o mundo inteiro que ele está de volta. Os dias intermináveis repletos de batalhas finalmente acabaram. Seu 9º nível foi preservado, e ele também descobriu que um raro ovo gigante com asas de aço também foi deixado com ele. Ele tinha esquecido essa coisa, mas agora ele teve a oportunidade de crescer um gigante de aço. Lu Feng conhece pelo menos 7 maneiras de cultivar esse ovo. O rapaz estava sentado na cama com esse objeto raro nas mãos quando sua irmã entra no quarto. Ela nem percebeu quando o irmão voltou e decidiu que os ladrões haviam invadido a casa. A menina ficou indignada com o fato de o irmão não ter atendido o telefone o dia todo. Ela ficou preocupada, até quase chamou a polícia. Feng sentiu tanta falta de sua irmã que imediatamente a abraçou com força. Ela se sentiu envergonhada porque eles não se viam há apenas um dia, mas Feng não via a irmã há muito tempo. A menina começou a perguntar onde ele tinha estado o dia todo. O prota disse que havia problemas no trabalho, então ele foi ajudar e o telefone acabou. A irmã sorriu de felicidade quando Lu Feng disse que havia recebido o salário e estava pronto para comprar o conjunto de ferramentas que ela queria. A menina saiu para cozinhar o jantar, dizendo que Lu Feng comeria o que ela cozinhasse. Seu destino foi bastante triste por causa do acidente. Eles perderam os pais e a menina não conseguia mais andar, mas estava pronta para ajudar o irmão. Feng não se importou com o que o médico disse. Ele jurou que levantaria a irmã aos pés dela. Então estudou medicina e cirurgia com afinco. Ele foi até a cozinha onde a irmã estava cozinhando o jantar. Sua atenção foi atraída pelo noticiário na TV. Falava dos acontecimentos de 5 anos atrás. 5 anos atrás havia muitas fissuras espaciais, portões que mudaram significativamente o mundo inteiro. O mundo das sombras escolheu algumas pessoas que começaram suas aventuras em outro mundo. São os despertos que arriscam suas vidas para mudar o destino das pessoas. Eles receberam habilidades sobrenaturais e até classes especiais. Normalmente os despertos têm uma escolha em qual mundo estar, mas às vezes alguns deles são sugados para mundos desconhecidos e perigosos. De acordo com os rumores, todos os mundos de sombra desaparecerão somente após a sombra divina. O mundo está protegido. Alston é o líder da Guilda da Arca, a mais forte despertada do mundo. Quem é conhecido como o Guardião da Esperança, a lenda dos despertados que limpam muitos mundos de sombras. O representante da justiça e da honra. É ele que será capaz de libertar todo despertar. É claro que ele quer convencer a todos disso, mas Feng sabe quem ele realmente é. Ele é um demônio que vem absorvendo o poder de outros despertados vez após vez para se curar. No fim ele aniquila todo mundo, inclusive Lu Feng. Seu verdadeiro objetivo é usar sua imagem para controlar o mundo e se tornar um deus. Lu Feng acha que ele deve evitá-lo até que ele seja forte o suficiente. Ele precisa de sua própria luta para sair em igualdade de condições com ele. O cientista que Feng conheceu no mundo das sombras disse que o próximo mundo para o qual os despertos seriam movidos seria o mundo das sombras de nível catastrófico, e ele é obrigado a ajudar todos os seus amigos. Enquanto isso, a irmã de Lu Feng já havia preparado o jantar e chamado o irmão para comer. Quando ele deixou o ovo do gigante de aço que estava deitado na prateleira, rachou o centro para ajudar os acordados. Este lugar é cheio de pessoas. As pessoas estão discutindo a arca da guilda, cujos membros estão sob os cuidados de todos. No despertar mais forte, eles se perguntam por que as pessoas estão tentando criar suas próprias guildas, se não haverá melhor do que na arca. Em meio a todo esse barulho, Feng, um novato de nível 9 que preencheu um questionário online, confirma sua intenção de criar sua própria guilda. As pessoas ao seu redor acham que ele enlouqueceu porque a maioria dos criadores da guilda atingiu o nível 50. Lu Feng deve ser fornecido dentro de um item de classificação. Este item será devolvido após uma semana de trabalho bem-sucedido da guilda. Suas ações ainda causam risos de observadores que acham que esse cara nem um item de classificação D, quanto mais um item de classificação A. Será que ele realmente achava que tudo nessa vida era tão simples? Feng realmente não tem um item de classificação A, mas há algo melhor. Um ovo gigante de aço que é um tesouro especial classificado como S. Ele está pronto para dar como garantia e novamente gritos e sussurros podem ser ouvidos da multidão, porque é difícil imaginar como
como o iniciante acabou tendo essa coisa. Feng entrega o item e pede para guardá-lo em um lugar com temperatura negativa. Agora ele está pronto para continuar se registrando para criar o seu. Para que o registro seja bem sucedido, pelo menos 3 pessoas devem se juntar à sua guilda dentro de 36 horas. Caso contrário, a inscrição será cancelada e o depósito não será reembolsado. Agora Feng está determinado a convencer seus companheiros a se juntarem à guilda a qualquer custo. Ele enviou pedidos a cada um deles. Lu Zu está aprimorando suas habilidades em combate. Quando ela recebe uma notificação de um convite para o grêmio de um cara que disse ter vivido 3.000 anos em um dia, a moça, que agora tem certeza de que ele estava mentindo, recusa o convite. A Nia, que acabou por ser a presidente da empresa, também não está interessada na proposta de Feng. Zhao Weitian também recusou a oferta. Lu Fen recebe uma mensagem de Tão Tão, que escreve que não é bom enganar as pessoas. Todas elas recusaram imediatamente. Então Feng decide cuidar dos outros 3 companheiros. Há gritos de admiração da multidão. Charlotte já conseguiu colocar vários mercenários em uma pilha. Ela não entende o que eles têm de tão legal. Um homem com uma arma de fogo perde a paciência e atira nela, mas as balas não a machucam. A garota os interrompe e os direciona para o atirador, dizendo ao mesmo tempo que destruirá todos que voltarão a incomodar seu povo por causa dos bens. Eles não pegaram Charlotte. De acordo com ela, as pessoas são apenas o deus da guerra, e esses mercenários são exatamente assim comparado a ela. Lu Feng aparece apenas neste momento, não surpreso que esses caras estão se metendo em problemas novamente. Ele oferece Charlotte para se juntar a ele, mas ela se recusa, citando que esse iniciante do 9º nível é completamente louco. Ela gosta da loucura dele, mas não tem tempo para brincar com as crianças. 2 caras do grupo de Charlotte questionam as habilidades de Feng, que é considerado um lugar vazio. Se ele quiser convidar a irmã mais velha para sua guilda, ele deve provar sua força, e Feng faz isso. Ele usa sua principal habilidade, um golpe direto. Todos os iniciantes têm essa habilidade, mas Feng tem uma muito forte. Isso confunde Charlotte. O cara realmente a surpreendeu. Mesmo as habilidades mais básicas podem se tornar uma força destrutiva se você usá-las no ângulo certo, na velocidade certa. Foi isso que Liu Feng demonstrou há pouco. A garota acha esse cara muito estranho e pede para não se envolver com ela. Ela usa telecinese para acertá-lo, mas ele é muito rápido. No mesmo segundo ele está atrás da garota e quase atinge sua espada a 1 centímetro do pescoço. Lu Feng sugere que Charlotte organize uma pequena competição em seu lado forte. A competição será simples. Quem derrubar mais latas com seu soco vence. Se Charlotte vencer, Lu Feng se tornará seu subordinado, e se ele ganhar, a garota terá que se juntar à sua guilda. Todos ao redor estão confiantes na força de sua irmã mais velha. Ela vai mostrar para ele quem é forte aqui. Começa a competição. Charlotte usa força física e derruba 5 latas no centro. Seu povo é orgulhoso, eles têm certeza de que um novato não vai conseguir. Feng representa enquanto todos ao redor acham que ele já desistiu, mas o cara não é tão simples com o golpe telecinético. Ele derruba todas as latas de uma vez. Como já mencionado, tudo depende de como usar a habilidade. Os resultados da competição são óbvios. A vitória é de Feng. Um acordo é um acordo. Charlotte concorda em se juntar à sua guilda. Seria melhor para Feng ensiná-la todos esses socos terríveis. Ele não se importa com ele. Charlotte se tornará a rainha da telecinese. O acordado se torna o primeiro membro da guilda. Lu Feng se despede dela e vai embora. Ele volta para casa, notificando sua irmã do degrau da porta, mas ela não está em casa. É tão tarde, ele se pergunta para onde ela foi. A resposta não demora a aparecer. O jantar já está pronto na mesa e há um bilhete ao lado do qual fica claro que Liu Yao foi à loja de músicas do tio. Liu Yao sempre vai para ajudar os outros. Feng estava curtindo o jantar quando uma notificação chegou em seu telefone. Lin, você se juntou à guilda. Ele fica surpreso que ela não perguntou nada e imediatamente se juntou à guilda de noviços. De acordo com Lin Wu, foi um agradecimento por salvá-la, mas ela tem muitas outras coisas para fazer. Então, depois de um tempo, ela deixará a guilda. Feng escreve para a garota que ela não precisa viver como uma assassina de aluguel, e ela só pede para não escrever para seu próprio negócio. Ele sabe demais sobre a vida dela. O cara não a deixa apodrecer no escuro. Ele jura que vai tirá-la de lá. Faltam apenas 4 horas e apenas 2 pessoas se juntaram à guilda. Precisamos de mais uma pessoa para que a inscrição não seja cancelada. Está chovendo. 3 rapazes roubaram e espancaram o rapaz. E ele não faz nada, apenas se deita no chão e permite o ataque.
Era o mesmo quando os colegas o espancavam. Ele suportou embora pudesse revidar aos olhos desses caras. Ele é apenas um fraco, mas ele tem suas razões. Ele está desperto e eles são pessoas simples. Um dos atacantes fez uma oferta para levar Li Shijun ao mercado negro para ganhar dinheiro com órgãos. Ela se segurou até o último momento, mas no final ele não conseguiu assumir o controle do monstro que decidiu atacar os meninos. Os olhos brilharam vermelhos. Os infratores fugiram, mas era inútil fugir de alguém que era muito mais rápido e mais forte. A raposa negra enlouqueceu. Estava destruindo tudo ao redor. John estava deitado no chão se perguntando por que isso estava acontecendo e não conseguia controlar as consequências. Os despertos que testemunharam o que estava acontecendo tinham medo de intervir e parar a raposa porque era muito perigoso. Feng apareceu como o único que ousou desafiar o monstro. A moça na multidão decidiu que foi um profissional que veio em socorro, mas a informação que outro observador olhou dizia o contrário. Esse cara corajoso é um iniciante. Feng é tão rápido e ágil como sempre. A raposa do pesadelo não pode atingi-lo, mesmo que ele seja um oponente sério. Se ele não tivesse treinado contra ela em inúmeras tentativas, você não teria conseguido. Era necessário terminar tudo rapidamente, porque com o passar do tempo a raposa está ficando mais forte. Feng provoca a raposa para segui-lo. O iniciante do 9º nível agarra o mestre da raposa para que o monstro se funde com ele novamente. Retorne para onde veio. A raposa do pesadelo não atacou o garoto porque o próprio garoto é essa fera. Eles são, mas parece que ela nem sabe disso. A raposa negra apareceu pela primeira vez no mundo das sombras quando Li foi atacado. Ele, sendo um iniciante do 1º nível e sem aula, foi capaz de convocá-la. Desde então ela aparecia toda vez que o menino corria perigo para protegê-lo. E quanto mais ele sofria, mais feroz a fera ficava. Ela tem uma forte habilidade que deve ser controlada. Caso contrário, todos ao redor estarão em perigo e o caso de hoje se repetirá mais do que isso. Uma vez que um demônio é capaz de destruir uma cidade inteira, Li é sem dúvida um cara forte que assume tudo sobre si mesmo. Ele tem um monte de estatuetas de Alston em casa. Ele os coleciona porque também quer se tornar um herói. Lu Feng sabe disso porque são amigos que passaram por inúmeras vidas e fins. Ele oferece o garoto para se juntar à sua guilda. Então ele o ajudará a controlar a besta. Um membro da 3ª guilda foi encontrado. O registro foi bem sucedido. Um grupo de pessoas acordadas se reuniu. Os portais que estão prontos para ir para o mundo das sombras, mas faltam 2 pessoas para começar. Liu Feng e Charlotte caminham através da multidão, expressando o desejo de se juntar. Não há perguntas sobre Charlotte para o homem despertado. Ela é portadora da capacidade do nível 24. Feng um iniciante de nível 9. Charlotte se recusa a ficar sem seu chefe, o que levanta dúvidas na multidão. Ela considera o recém-chegado como seu chefe. Como 2 assentos ainda estão vagos, saída em 5 minutos. Desta vez, aceitavelmente, todos os acordados estão prontos para partir. Ela deveria participar do treinamento, mas ele não estará lá porque tem aulas extras. Sim, ainda há pessoas que os tomam, mesmo quando o mundo está se tornando mais perigoso devido à influência do mundo das sombras. Feng convidou exatamente 7 pessoas para sua guilda porque a próxima transferência forçada acontecerá no mundo. Se estivessem todos na mesma guilda, acabariam na mesma guilda. O mesmo mundo das sombras, onde ele poderia garantir a segurança de todos eles. Charlotte não entende como seu chefe despertado pelo 9º nível será capaz de proteger a si mesmo e seus 7 no mundo das sombras do nível da catástrofe. O grupo passou pelo portal e se mudou para o mundo das sombras de nível D. Uma planície nevada cinza puxada e gelo ao redor. Se soubessem que estariam em tal lugar, teriam se vestido mais quentes, teriam levado mais roupas. Muito provavelmente ninguém nunca esteve neste mundo. É raro e tem um número muito pequeno de recursos. Como este é um mundo de classificação D, as regras são as mesmas. Você precisa encontrar e acabar com monstros de elite para obter cristais mágicos. Em seguida, encontre e derrote o chefe final para voltar. Uma menina viu uma linda borboleta admirando-a. Ela estendeu a mão. A borboleta pousou no dedo cuja mão começou a congelar e depois se despedaçou em fragmentos. Até as borboletas são perigosas, aqui é preciso ter cuidado. Havia ainda mais dessas borboletas. Um bando inteiro voou para os acordados. Alguém gritou e pediu ajuda. Todos eles estão no território das borboletas das terras baixas, que são atraídas pelo calor dos corpos. Se o acordado ficar aqui, eles encontrarão um mar inteiro dessas borboletas. Todos saíram correndo deixando a zona de perigo, mas o novato e a namorada permaneceram juntos no local. Feng sugeriu que Charlotte usasse essas criaturas perigosas para treinamento, mas a garota
garota está convencida de que pode lidar com apenas uma onda de criaturas voadoras que se aproximam. Charlotte só pode usar uma explosão de poder mental para atacar. Ela deve direcionar cada ataque em apenas uma borboleta, mas isso parece impossível para os acordados, porque ela pode comprimir a explosão apenas até o tamanho de um ovo, mas não menos. Há tantas borboletas aqui que é simplesmente impossível atacá-las uma a uma. Lu Feng provou que estava errada. Se ela não o tivesse visto com os seus próprios olhos, nunca teria acreditado. Descobriu que a habilidade de nível de entrada, a lacuna mental espiritual, pode ser usada dessa maneira. Primeiro, Charlotte precisa se concentrar em comprimir a força de sua explosão. Ela é talentosa, e de acordo com Feng ela deve ser capaz de reduzir a explosão ao tamanho de um grão. A cada estágio de compressão seu controle ficará melhor, tornando-a mais forte. Então você precisa aprender a controlar a trajetória ao longo da qual ele vai atirar. Não se esqueça do ângulo e da velocidade. Lu Feng explicou-lhe tudo em etapas e de forma inteligível para a primeira fase de treino. Ela deve aniquilar 2.000 borboletas. Ela não deve cometer erros, porque cada vez que ela acidentalmente destrói 2 borboletas, mais uma ou 2 serão adicionados ao número de borboletas que precisam ser destruídas. Feng decidiu descansar em uma árvore enquanto Charlotte completa a tarefa. Ele estava apenas brincando ou ela realmente seria capaz de exterminar todos eles? Lu Feng está em uma árvore enquanto Charlotte foge das borboletas e implora ao chefe para deixar este lugar. Ele joga nela uma garrafa de líquido roxo e pede que ela beba o conteúdo. A menina faz o que lhe foi dito e assume que foi uma poção de invisibilidade, mas seu palpite não se confirma. Feng diz que é apenas uma poção de resistência ao calor de classificação F. Também ajuda a evitar a perda de calor corporal, razão pela qual não atrairá borboletas durante o exercício. Já que Feng já tinha a poção com ele, como ele poderia saber que eles acabariam nas terras cinzentas e geladas? O portão das sombras mostra apenas a classificação do mundo das sombras atrás dele. Mesmo uma pessoa acordada não consegue descobrir que lugar estará além do portão, mas Feng pode. 10% igual ao sistema do mundo das sombras. Ele teve que viver no mundo das sombras por 3.000 anos. Agora ele pode entender o que está por trás do portão usando algumas dicas, leis e cálculos. Charlotte não acredita que Feng esteja aqui há 3.000 anos. Durante a conversa, ela continua com as borboletas. Seus erros não passam despercebidos. Enquanto isso, o resto dos despertos segue seu próprio caminho. Alguém fica para trás preso em um pedaço de gelo. Há uma alta taxa de mortalidade no mundo das sombras classificadas como D. Como a maioria dos monstros neste mundo tem o atributo de gelo, e isso os torna muito mais fortes, eles estão voltando novamente. Enormes monstros vermelhos com asas. Eles atacam e não há fim para eles. Os despertos estão tentando combatê-los, mas parece que estão condenados. Charlotte finalmente conseguiu aniquilar todas as borboletas. Ela virou-se para Feng para lhe contar sobre ela, mas ele se foi. O galho da árvore de onde assistia ao treino estava vazio. Charlotte sabia que ele definitivamente tinha outro motivo para entrar nesse mundo de sombras. O resto dos despertados são cercados por monstros de todos os lados. É cada vez mais difícil lutar porque a maioria deles caiu em batalha. Feng vem em seu auxílio. Os monstros partem um a um de sua espada. A menina que ele salvou agradece, mas Feng acidentalmente conseguiu salvá-la. Ele pede para não interferir nele porque ele ainda precisa fazer alguma coisa. Ele caminha até o penhasco com a cabeça do estripador em suas mãos e o joga lá. Essa cabeça era isca para o chefe final, que foi atraído dessa forma. Mas há 2 deles. O chefe mundial, uma centopeia gigante nascida no gelo, sai de seu abrigo, seguida por outro monstro do tipo. Monstros já vêm à tona, detectando futuras presas. Feng vai derrotá-los por conta própria. Então ele pede à garota que ele salvou mais cedo para sair daqui. A centopeia abre bem a boca, de onde voam cacos afiados de gelo, mas Feng os combate com sua espada e pula para evitar o golpe. Ele pula no gigante e encontra o lugar onde o cordão está localizado, e mira diretamente nele. Os monstros não podem deixar um arranhão em Feng. Esse cara é definitivamente louco. O núcleo das centopeias, o mesmo que Feng o perfurou com sua arma, ainda não consegue dividir. O acordado corta um monstro, salta para outro com um movimento afiado da espada, privando-o de sua cabeça. Ele obteve o item de classificação B, uma
lâmina de gelo que tem a chance de impor congelamento após ser atingido. Essa capacidade retarda temporariamente o inimigo ou para seu movimento. Agora Feng tem um novo equipamento digno. Porque essas duas espadas classificadas B obtidas para derrotar o chefe não são inferiores em força a uma arma de classificação. O chefe das terras cinzentas e geladas foi derrotado. A missão está cumprida. Todos os sobreviventes serão teletransportados para o seu mundo. Charlotte tem 15 borboletas para destruir, mas está na hora. Vá para casa. Os 3 sobreviventes retornaram pelo mesmo portal. Eles foram recebidos com olhares surpresos. Feng tem certeza de que da próxima vez que Charlotte entrar no mundo das sombras ela estará muito mais forte antes da próxima viagem ao mundo das sombras. Luffy faz uma pausa. Durante 2 dias ele precisa cuidar de outra coisa. Annie está sentada em seu escritório lidando com os assuntos da empresa. Ela quer demitir um funcionário que se apropriou do dinheiro da empresa por meio de vários tipos de fraude. Ele trabalhou para o presidente anterior por 30 anos e agora pede perdão em nome desse fato. Annie concorda com a condição desde que o funcionário devolva todo o dinheiro roubado, devolva todas as ações que possui e reembolsa todas as perdas da empresa. Só neste caso ela será capaz de fornecer-lhe um lugar no lar de idosos da empresa até que ele deixe este mundo. O homem estava completamente satisfeito com as condições dela. Ele agradeceu ao presidente e deixou o escritório. Annie foi imediatamente informada que o rapaz que insiste que seu amigo havia saído. A menina não pretende envolver a polícia porque ela acredita que ele é apenas um pervertido e não será capaz de fazer nada com ela. Ela pode cuidar disso sozinha. Quando Annie está sozinha no escritório, ela vai até a janela e vê o cara que insistentemente a chama para sua guilda. Ele já sabe que Annie observa de sua janela, acenando com a mão como se fosse para um amigo próximo. Depois de uma pequena correspondência durante a qual era sobre roupas íntimas femininas, a presidente é finalmente convencida de que este cara é um pervertido e o adiciona à lista negra. Feng falhou novamente. Luzu está na Europa. Tão está no Japão. A localização do irmão Zhao é geralmente desconhecida. Ele está em uma missão agora e a presidente simplesmente não quer vê-lo. Faltam apenas 10 dias para a grande catástrofe. Como faço para que todos esses caras se juntem à guilda? Talvez valha a pena recorrer a outras medidas e tentar algo mais inusitado. Tarde da noite Feng levou os membros de sua guilda para a base militar para treinar. Segundo ele, deveriam ter sido 7 no treinamento, mas faltam 4. Talvez eles devam estar a caminho. Não há pessoas na base militar porque Lu Feng invadiu o sistema principal deste lugar para garantir que ninguém aqui os incomodasse. Ninguém vai interferir neles. Ele criou um aviso do sistema, segundo ele devido ao vazamento do perigoso gás do mundo das sombras. A zona proibida ficará em quarentena por 15 dias. Todo o pessoal foi evacuado com urgência, então agora todo este lugar é seu playground pessoal. Agora Charlotte tem certeza absoluta de que não há nada que seu chefe não possa fazer. Ele acabou sendo um hacker legal. Lu Feng ficou preso em um dia por muito tempo e definitivamente ficaria louco se não estudasse algo novo para passar o tempo. Lu Feng passou no teste escaneando a palma da mão e teve acesso com a mais alta autoridade. Agora ele só espera que os caras estejam ansiosos para seus treinamentos especiais. Os membros da guilda foram até o astronauta. Execução de simulação de treinamento. Só Feng sabia o que era este lugar. Os outros estiveram aqui pela primeira vez. Eles estavam curiosamente olhando ao redor da sala, olhando para tudo ao redor e imaginando o que eles iriam fazer aqui. Eles irão a Marte para lutar contra os marcianos. Feng só quer usar o equipamento aqui para treinar. Será muito útil para eles. Ela diz que não precisa de treinamento de astronauta. Ela não quer perder seu tempo e energia em participar disso. Então parece ela no início, mas depois ela treina com entusiasmo, pedindo para lhe dar outra chance na próxima tentativa. Ela se compromete a sobreviver. A nave espacial em que o Lin Yu estava na simulação se despedaçou em pedaços. Lu Feng pede um momento para ajustar o raio de espalhamento dos fragmentos. Os modos que podem ser selecionados são fixos, mas se você mudar um pouco o código, você será capaz de fazer pequenas alterações na simulação em si e Luffy pode simplesmente fazê-lo. Lin Yu percebe que um simples hacker não é capaz de tal coisa. Luffy passou várias décadas estudando o design de naves espaciais e a ecologia do espaço. Pode ser considerado um hobby comum que ele estava envolvido para passar o tempo. Charlotte está emocionada com o treino. Ela se divertiu muito, mas Feng não os trouxe aqui para jogar jogos. Para Charlotte ele escolheu um regime mais estimulante para treinar o potencial mental. No modo de sobrevivência, você precisa se esquivar constantemente dos asteroides que se aproximam. Este
Este é um treinamento ideal para a força mental, que é mais adequado para médios. Por outro lado, no modo de ataque você precisa se concentrar em atirar em um grande número de alvos. E isso é ideal para o treino de concentração. As portas estão fechando a preparação para o segundo turno. Charlotte está no modo ataque, Lenil está no modo sobrevivência, e Junho é um ataque no modo de sobrevivência. Feng inicia a simulação. A rodada começa no modo combinado atacar e sobreviver. O modo leva a concentração e o estado mental ao limite. Isso será muito útil para controlar a habilidade do Shijun. Os 3 membros da guilda já estão cansados. Alguém vomitou várias vezes, mas Feng pretende continuar treinando. Então ele pede a todos que retornem aos seus lugares para o início da próxima rodada, mas ele só quer prepará-los para o mundo das sombras. O nível catastrófico, que eles logo enfrentarão, tudo o que acontece aqui desaparece no contexto do que acontecerá naquele mundo de sombras. Assim, passou-se uma semana de treinos constantes. Os membros da guilda ainda estavam na base militar. Agora eles estavam se recuperando na sala de recuperação. Lenil se recuperou muito rapidamente, mais cedo do que todos os outros. Agora era preciso conferir o resultado de seu treinamento na arena de batalha. Ela estava pronta para o teste e desta vez ela queria vencer oponentes como os cães de metal, que estavam vindo para ela de todos os lados. Eles eram rápidos e ágeis. Foi um treino divertido. Havia rosnados e sons de tiroteio, mesmo com a versão acelerada dos adversários. Quando você lida com muita facilidade, a tarefa é concluída. A precisão do alvo aumenta em 35%, a velocidade do alvo aumenta em 40%, o intervalo de metas efetivo aumentou em 42%. Não são maus resultados, mas ela ainda precisa trabalhar no controle do recuo e na velocidade de apertar o gatilho. Agora Charlotte está fazendo teste de gravidade na sala de gravidade. Ela já estava acostumada com a falta de bolas de gravidade voando para ela de todos os lados. Foram apenas 6. Ela lidou facilmente com eles com a ajuda de uma barreira telepática. 6 peças é muito fácil para ela. Então Lu Feng complica a tarefa decidindo tentar todas as 40 bolas. Charlotte acha que mal aguenta 10 quanto mais 40. Ela tem certeza de que não vai aguentar, que agora simplesmente não vai sobrar nada dela. Feng diz a ela para concentrar todo o seu poder e liberar tudo de uma vez. Charlotte segue suas instruções e ela realmente consegue. A menina ainda consegue parar todas as bolas ao mesmo tempo. Ela fica encantada com suas próprias habilidades. Feng não duvidou dela. Ele não esperava mais nada da futura rainha da telecinese. Ela seria seu as da manga. Junho faz um teste na sala de treinamento de obstáculos. Ele controla sua raposa negra. Até agora está tudo a correr como devia, mas o rapaz não tem tempo para reagir. A raposa sai do controle e esbarra em um obstáculo. Houve-se uma explosão. Junho fica chateado. Ele se considera inútil, mas Feng vê como se suas habilidades de bestas melhoraram. Antes ele segurava por apenas 8 segundos e agora controlou por quase 3 minutos. Trata-se de um enorme progresso. Mas 3 minutos ainda não é suficiente. Mas considerando quão forte sua besta é, 3 segundos serão suficientes para ele destruir o inimigo. Ele conseguiu passar nesse teste e agora é hora de descansar porque todos mereciam descansar seu trabalho. O treinamento chegou ao fim. O chefe da guilda agradece a todos por seus esforços diligentes e permite que eles deixem a base militar, relaxem e sigam seus negócios. Cada um deles está preocupado com algo diferente. Charlotte está feliz por agora poder lutar com pessoas reais fora da base. Junho se lembra amargamente do dever de casa que tem que fazer no retorno para casa. Depois de 3 dias, todos eles serão teletransportados para o mundo das sombras de um nível catastrófico. Agora, Luffy tem nível 13. Ele precisa treinar e se desenvolver o máximo possível nas próximas 72 horas. A contagem regressiva começou pela manhã. Lu Feng é acordado pelo chamado de sua irmã. Ele ainda está com sono, pega o telefone e atende. As exclamações insatisfeitas dela finalmente o tiram de seu estado sonolento. Ela nunca pediria a Feng para substituí-la. Ele apenas fez um pequeno trabalho como sua irmã pediu, mas conseguiu consertar até mesmo o equipamento que finalmente estava quebrado. Começou a consertar carros de outras pessoas. Pegou um exoesqueleto avançado e chegou a fazer acupuntura para clientes. Onde ele aprendeu tudo isso? Era sua irmã que deveria ser a melhor funcionária da loja.
Ela disse ao irmão para não pensar mais em voltar para lá, e ele só queria facilitar o trabalho dela. Seria melhor agradecer do fundo do coração por ter um irmão mais velho tão gentil e capaz. Tão estava disposto a se juntar à guilda, com a condição de que Feng a ajudasse com sua lição de casa 5 vezes. Agora ela constantemente o lembra disso. Quando ele está prestes a subir de nível no mundo das sombras, a feiticeira está interessada em saber se ele será capaz de limpar o mundo das sombras e fazer a lição de casa ao mesmo tempo. Nada é impossível para Lúthien. Ele diz que pode, e pede a Tão para se preparar, porque ele virá buscá-lo em breve. Faltam 48 horas para o teletransporte para o mundo das sombras de nível catastrófico em apenas 2 dias. É hora de ganhar experiência e elevar seu nível. Lúthien e a feiticeira Sui foram juntos para o mundo das sombras eles se teletransportaram para a cidade vazia. Feng perguntou a Tão se ela estava interessada em como ele sabia sobre o raríssimo portão secreto para o mundo das sombras, e como ele encontrou esse portal bem perto de sua casa. Mas quem se importa? A menina só precisava de ajuda com a lição de casa, então ela está aqui agora. As pessoas começaram a se mover em sua direção, que se transformaram em lobisomens e atacaram. Feng ativou a habilidade de ataque de gelo, que apareceu para ele graças à lâmina de gelo. Agora ele precisa da ajuda de Tal. A menina deve usar o fortalecimento do ataque de prata e a bênção divina. Ela fez o que lhe foi pedido e com a ajuda desses reforços, Lu Feng não só se tornou mais forte, mas também conseguiu elevar 2 níveis de uma só vez. Muito rapidamente ele ganha 5 vezes mais experiência depois de exterminar um lobisomem. Os 2 Power UPS que ele pediu são necessários apenas na luta contra os lobisomens. A feiticeira Sui rapidamente percebeu que ele havia enganado novamente, levou-a com ele para limpar rapidamente o mundo das sombras. Ele nem ia ajudá-la com a lição de casa. Ela estava quase certa. Ele realmente precisa da ajuda dela para limpar o mundo das sombras, mas ele realmente quer ajudá-la com sua lição de casa. Ele está pronto para responder a qualquer uma das perguntas dela. Que ele pergunte o que quiser. Tal dita a tarefa. Enquanto Feng luta contra os lobisomens, mas ele não tem pressa para ajudá-la com a decisão desta tarefa. E a opinião dele é muito simples. A feiticeira deve tentar resolver sozinha, porque as pessoas só se desenvolvem quando resolvem seus problemas por conta própria. Ele diz a ela para nunca confiar nos outros, mas suas palavras não o inspiraram. Só causaram uma nova onda de indignação por parte dela. Quem só precisava de ajuda com a lição de casa, Lu Feng pergunta como atualizar seus Power UPS. Ela resiste por um tempo, mas ainda faz o que foi dito. Agora eles estão indo para outra parte do mundo das sombras que eles encontram magos esqueleto de alto escalão. São muitas. Será que Lúthien será capaz de superá-los? Com certeza ele está confiante em suas habilidades. Além disso, ele ganhará muito mais experiência de magos esqueleto do que de lobisomens, e ele será capaz de se aproximar de seu nivelamento. Ele quer subir de nível até o nível 21. Quanto mais alto o nível, mais experiência ele precisa. Será que ele vai mesmo ficar por aqui por uma semana? Mas não se trata de uma semana porque lhe restam apenas 24 horas. Como ele vai subir de nível para o nível 21 em um momento como esse na luta contra os magos do esqueleto? Ele precisa de 3 Power UPS. Bênção divina, ataque total e passo relâmpago. Tal vem tentando resolver o problema pela metade. Feng ainda não quer ajudá-la. Parece que a feiticeira já esqueceu sua promessa. Feng salta para a multidão de esqueletos. Eles começam a revidar quando veem, mas ele lida rapidamente com eles. Ele diz a Tal para olhar para o outro lado da rocha. A menina olha e não acredita em seus olhos. No telhado de rocha esculpiram a resposta para sua tarefa com suas lâminas de gelo. Ele definitivamente está fora de sua mente. Quando todos os magos esqueleto foram derrotados, Feng atingiu o nível 17. Tornou-se necessário mudar o local. Como ficou mais difícil ganhar um nível, resta apenas o chefe neste mundo das sombras. E parece que mesmo que Feng o derrote, nada mudará porque ainda está longe de atingir o nível 21. No entanto, ele tem seus próprios métodos e agora ele precisa de Tal para usar mais Power UPS como ela fez da última vez. A menina está indignada que está aqui por causa do dever de casa e não para ser sua serva. Feng dita à feiticeira Sui a solução para seu problema. Ela se pergunta por que ele está tão diligentemente ajudando-a se ele iria
deveria procurar o chefe, mas o chefe mundial do Lahan já está vindo até eles. Dois estão escondidos atrás de uma pedra. Feng precisa de 5 Power UPS, desta vez bênção divina. Escuridão, fúria das trevas, poder do turbilhão e trovão. Impulso lendário cavaleiro sem cabeça em um cavalo negro. Já está muito perto. Tal Tal atende ao pedido de Lu Feng, mas desta vez é um médium. Vai ganhar porque a menina está muito cansada. Lu Feng diz que vai pagá-la 100 vezes mais tarde. Ela não acredita nele, mas pede que ele tome cuidado. Segundo ela, mesmo com um grande número de reforços, Feng não será páreo para do Lahan se o piloto tocar nele pelo menos uma vez. Feng irá de base imediatamente. O despertado pede para a menina não se preocupar e fazer a lição de casa. Se ela não entende alguma coisa, deixe para depois. A voz de do Lahan é ouvida, que insiste que as almas dos infratores permanecerão aqui para sempre. O cavaleiro ataca com sua arma, mas Feng se esquiva. Será que ele pode mesmo ganhar? Eles terão um escudo muito forte e o nível do acordado é muito pequeno para romper tal proteção. O piloto não consegue nem tocar em Feng, que apenas o provoca como se tentasse incomodá-lo. Feng tem certeza de que o inimigo não será capaz de fazer nada com ele. O protagonista realmente não consegue romper o escudo, mas é por isso que ele levou Tal Tal com ele. Ele provoca o cavaleiro novamente, chamando de bufão sem cabeça, e acena para ele. O cavaleiro ficou preso em uma fenda entre as pedras. Então ele teve que usar uma corrida mortal até Tal Tal, como Feng havia dito a ela, usar seu ataque de fogo contra o cavaleiro para queimar toda a sua saúde. Depois disso, Lu Feng só teria que dar o golpe final. A feiticeira Sui chama seu parceiro de descarado, mas em sua opinião, só a vitória em campo é importante. A saúde de Dulahan já secou. Feng desfere o golpe decisivo. Seu nível sobe para o 19. Tal Tal percebe que depois de aniquilar o chefe, ele os teletransporta de volta. Então Lu Feng não será capaz de obter seu nível 21. A garota desvia o olhar surpresa e vê outro chefe do mundo que está indo em direção a eles. Há realmente 2 deles. Ela rapidamente percebe que Feng usou a semente de luz encantada em sua arma para reviver o chefe do mundo e exterminá-lo novamente. Ele já quer acabar com isso o mais rápido possível. Tal Tal usa Power UPS novamente. Feng corre para atacar. Ele dá vários golpes no chefe mundial. O último chefe do Vale da Guilhotina foi derrotado. O mundo das sombras foi limpo. Em breve todos os despertos serão teletransportados de volta ao seu mundo. Tal Tal está cansada para caramba. Ela está feliz que esse pesadelo acabou. Lu Feng recebe o escudo do Lahan, um raro equipamento de classificação S. É quase indestrutível. A feiticeira Sui fica surpresa porque o mundo das sombras agora se parece com o centro de suprimentos pessoal de Feng. Lu Feng atingiu o nível 20, e agora ele poderá usar esse escudo com ele. As chances de sobrevivência de todos os membros da guilda no mundo das sombras de nível catastrófico aumentaram em 20%, e agora é hora de deixar este lugar. Tal Tal segue o grande mentiroso para voltar para casa. Faltam apenas 24 horas para o aparecimento do mundo de sombras de um nível catastrófico do zoológico. Lu Zu participa do duelo. O público se alegra. A adversária se rende. A espadachim se torna a vencedora pela 17ª vez consecutiva. Esta também é a 17ª família que Lu Zu convoca em nome da família Lu. Ela operou um milagre e restaurou a influência perdida da família Lu para o seu lugar entre as 4 maiores famílias. Dias na Europa. O público fica encantado ao cantar seu nome. Parece que este é o seu momento de glória. Lu Zu recebe uma notificação em seu telefone novamente. É um mentiroso. Esta é sua 31ª tentativa. Nada mal. A menina admite que o rapaz é muito forte, mas não suporta mentirosos. Na cena seguinte, homens armados de terno preto e máscaras dizem que vão realizar seu grande plano hoje. Mas chutando a porta com o pé, o guerreiro Zawaichi invade seu covil imediatamente, abrindo fogo contra esses ladrões amaldiçoados. Ele está feliz por finalmente tê-los encontrado em um momento tão inoportuno. Ele recebe uma carta, mas como da última vez ele acha que essas são ofertas com produtos de saúde de golpistas que gostam tanto de escolher idosos. Neste momento Ania faz um discurso numa conferência de imprensa dedicada à 15ª geração de nanorobôs médicos. Ela diz que com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, as tecnologias de nanomedicina sempre estiveram no centro delas. Mencionar o surgimento de uma nova geração de nanomédicos é de grande benefício para os idosos, bem como aqueles que vivem sozinhos ou vão para a cama à tarde. No entanto, antes de apresentar o produto, a senhorita presidente se vira para os guardas
guardas e pede que expulsem algum homem para quem ela aponta o dedo. Este homem é Feng disfarçado, que está sendo arrastado sobre os braços dos guardas. A garota que trabalha para o presidente Anya fica surpresa que ela consegue reconhecer esse stalker à primeira vista, por mais que ele se disfarce, enquanto a segue há tanto tempo que ela mesma desenvolveu esquisitices. Faltam 3 horas para o aparecimento do mundo de sombras de um nível catastrófico. Lu Feng está sentado em casa em frente ao seu computador. Sua guilda está tendo uma reunião agora. Tal também já está entre os membros. Charlotte percebe que o chefe parece muito cansado. Ele tinha acabado de voltar de uma importante conferência. Eles não tinham muito tempo, diz Lu Feng a Tal para parar de ficar sentado ao telefone. Eles têm uma reunião. É uma questão de vida, então ela deve sentar e ouvir com atenção. A menina responde com desprazer que ela tem que estudar o tempo todo e ir para cursos preparatórios em dias úteis. Por isso ela só pode jogar nos finais de semana. A irmã Lin, que também não quer ouvi-lo, mas Lin apenas se senta calmamente com a cara de um assassino, sem nenhuma emoção. O olhar de Lu Feng diz tudo por ele. Tal é derrotada e deixa o telefone de lado. Lu Feng está pronto para iniciar a reunião. Ele informa aos companheiros que em 3 horas eles serão movidos à força para um mundo aleatório de sombras de um nível catastrófico. Se os céus forem gentis, ele será classificado. Se eles tiverem azar, ele será posto no pior dos cenários. Eles vão acabar no mundo do ranking S. Todos os membros da guilda estão animados. Apenas Feng mantém sua expressão anterior. Feng continua falando. Ele estabelece várias condições para seus amigos. Em primeiro lugar, eles devem estar a 50 metros de distância dele o tempo todo. Em segundo lugar, para além das áreas que identificou como seguras, devem manter sempre a máxima vigilância. Lu Feng terminou com isso. Agora ele está pronto para ouvir as perguntas que surgiram. Charlotte pergunta por que as 3 pessoas que ele mencionou anteriormente não se juntaram. Não vão entrar no mesmo mundo de sombras. De acordo com Lu, a vida e a partida de Feng são determinadas pelo destino. Talvez estejam à espera de destinos diferentes. Tal ainda não acredita nele. Ele é ruim. O velho Lu Feng é sério. Ele diz que as crianças devem se comportar bem e ouvir os mais velhos. Apenas 1 minuto antes do aparecimento do mundo de sombras de nível catastrófico, John Aitian fuma e olha tristemente para a foto onde está cercado por seus companheiros soldados. Ele acha que acidentalmente clicou em algum lugar porque recebeu uma notificação de que havia se juntado à guilda. Contagem regressiva de 24 segundos para se teletransportar para o mundo. Sombras de classificação catastrófica. Luzu já está totalmente armada. Ela também recebe uma notificação sobre se juntar à guilda. Ela não entende como entrou na guilda desse mentiroso. Anya sofreu o mesmo destino. Ela imediatamente percebeu que esse entrou no sistema do mundo das sombras e a tornou um membro. É incrível que existam hackers neste mundo que são capazes de hackear o sistema da sombra. Talvez haja um superpoder por trás dele. Quando você se junta a uma guilda, você não pode sair dela por 5 minutos. Então ele fez tudo isso em questão de segundos antes de entrar no mundo das sombras. O teletransporte forçado começará em breve. Todos devem estar prontos. Feng vai trazê-los todos de volta vivos desta vez. O teletransporte forçado para o mundo das sombras começou. Feng e todos os membros de sua guilda se mudaram para um só lugar. Luzu o chamou de sem vergonha, e Aitian nem entendeu o que tinha acontecido. Ele considerou tudo uma coincidência e Feng não comentou o que aconteceu. Ela disse para eles pararem de falar e olharem para frente. A cidade em frente a eles foi tomada por gelo e chamas. Eles estavam presos no mundo das sombras do catastrófico nível S, na metrópole do gelo e da chama. Anya já tinha ouvido falar dele, mas nunca pensou que fosse verdade. O centro deste mundo de sombras também é conhecido como o Círculo do Fim. Metade dele está congelado e a outra está tomada pelas chamas. O gelo e as chamas continuam a se espalhar e quando cobrirem toda a cidade, serão destruídos. Foi por essa razão que Feng fez de tudo para reunir todos aqui, porque neste lendário mundo das sombras a partida é inevitável. Os despertos que caíram nesse mundo de sombras não entendem que tipo de lugar é. Eles entram em pânico e fogem porque o Círculo do Fim está se espalhando rápido demais. Eles gritam e pedem para serem salvos. Alguém fica para trás e alguém corre olhando para trás em pânico. Desta vez o mundo das sombras se teletransportou em muitos despertos, mas eles não percebem que quanto mais fogem, mais perto ficam de sua partida. Anya diz que mesmo no mundo das sombras onde o fim está em toda parte, não se pode perder a esperança de sobrevivência. Ela está interessada em como Feng vai ajudar os 7 a sobreviver aqui. Lu Feng diz que primeiro eles precisam entender a essência desse mundo de sombras para descobrir o que
está acontecendo aqui? Anteriormente, a metrópole do gelo e da chama era uma cidade extremamente desenvolvida. Seu criador foi o cientista Coração de Ferro, um louco que queria chegar a um poder enorme. Para fazer isso, ele modificou seu corpo com várias tecnologias. Um dia, quando ele estava consertando sua energia técnica, falhou e o chip tomou conta de sua mente, colocando-o em um estado de raiva. Coração de Ferro enlouqueceu e toda a cidade foi engolida simultaneamente por uma chama escarlate e uma geada aterrorizante. Acontece que sua tarefa é derrotar o Coração de Ferro. Luffy relata que seu alvo está no centro. Junho acha que não vai conseguir chegar ao centro do círculo. Eles nem vão conseguir pisar lá. No entanto, eles não têm escolha. Luzu expressou seu descontentamento dizendo que não confiava no chefe da guilda. Ela convidou N para ir embora para que eles pudessem inventar algo sozinhos. Feng colocou a mão no ombro de Luzu fazendo-a parar. Com o gesto ele disse que as meninas não podiam deixá-lo. Suas palavras voltaram a causar mal-entendidos por parte da espadachim. Feng repetiu que neste mundo de sombras, nenhuma delas pode se mover além de 50 metros de distância dele. Luzu, indignada, perguntou por que ela tinha que cumprir com suas exigências. A resposta foi que essa era a única maneira de todos sobreviverem. A menina já estava ficando brava. Então Feng teria que acalmá-la, amarrá-la a ele e não deixar ela ir. A espadachim, que já havia perdido a paciência, finalmente ficou irritada por esse cara ousar menosprezá-la. Na verdade, Lu Feng nunca fez isso, ele simplesmente não pode perdê-la. Todos os membros da guilda estão parados enquanto o caos está acontecendo por aí. Outros acordados estão tentando escapar. N intervém na conversa porque agora não é a hora de brigar. Todos devem concentrar-se em limpar este mundo de sombras enquanto há uma oportunidade. Ela se oferece para ouvir o cara que ela chamou de Stalker e depois disso, se ele os enganar, ela mesmo o eliminará. Por fim, Luzu concorda. Tal que tem jogado no telefone todo esse tempo novamente recebe um comentário de seu irmão mais velho. Agora não é o momento certo para jogos. A menina pode ir de base a qualquer segundo, por ela jogar no telefone é uma maneira de relaxar. O velho haitiano geralmente bebe todo esse tempo. E parece que ele não é ele mesmo, mas está pronto para correr para a batalha. Não importa o quão estranho o grupo de Feng parece, ele jura que não vai deixar nenhum deles perder a vida aqui. Ele tem que proteger todo mundo. Agora eles precisam pegar a estrada. O grupo caminha pelas chamas. Anya se vira para o líder com a pergunta por que ele decidiu passar pela zona de fogo e não da geada. Feng não seria capaz de se mover tão rápido e proteger todos os membros da equipe ao mesmo tempo. Os riscos são muito grandes. Faz muito calor na zona do fogo. Os caras já estão suando. Junho perguntou sem saber se a zona de fogo também era perigosa e como eles seriam capazes de passar por esse mar de fogo. Feng pede que não se preocupem. Como ele já tem um plano, ele anda à frente dos outros e eles apenas olham para suas costas com espanto. Os monstros nesta área pareciam múmias e faziam barulhos assustadores. Lu Feng rapidamente exterminou várias das criaturas. Graças a isso, o grupo recebeu chips que dão 3 minutos de vulnerabilidade ao fogo. Mais importante, com a ajuda desses chips, todos eles serão capazes de sobreviver. No entanto, o ciclo mortal se expande a cada 30 minutos. Se expandir mais 4 vezes, cobrirá todo o mundo de sombras. Faltam apenas 2 horas para a destruição do mundo. Um chip é suficiente para 3 minutos. Há 8 pessoas em seu grupo tal rapidamente calculado para durar 2 horas. Eles precisam obter 320 fichas. Feng a feiticeira para parar de jogar porque é hora de colocar a mão na massa. Seriamente, ele tira o telefone dela e a garota grita com desagrado que Feng fala com ela como se ela fosse sua criada. Monstros estão atacando novamente, então você precisa ter cuidado. Tal é novamente obrigada a fortalecer a área. Ela cumpre sua tarefa e todos os outros estão ansiosos para lutar. Junho e Haitian cortam os inimigos, dizendo que não há luta melhor do que depois do álcool forte. Ana e Luzu não ficam muito atrás. Eles também lutam contra os monstros vindos de todos os lados. Junho atinge os oponentes com armas de fogo e solta sua raposa negra, que lida com vários alvos ao mesmo tempo. Isso exige esforço da parte. Pede-se a ele que não exagere com a fúria de uma besta. Ainda faltam 15 minutos para a nova expansão do ciclo. Depois disso, esses monstros serão atualizados com novos, então você precisa agir muito rapidamente. Luffy informa os caras sobre esses monstros congelantes com uma lâmina de gelo e batalha 6 minutos antes da nova expansão. O grupo está desaparecido.
dizendo: 30 fichas. Anya conta que durante esse tempo eles não terão tempo de recolher a quantidade certa. Luffy segura um objeto redondo em suas mãos, oferecendo-se para usá-lo. Este é um item de classificação C, uma isca de cristal que atrai oponentes fortes. Ele aperta na mão, a bola racha e quebra para dentro. Deu certo. A silhueta de uma enorme fera com olhos brilhantes é visível no fogo. O Homem-Leão Kimura ruge alto e violentamente a poucos centímetros de distância dos membros da guilda. Luffy está de pé quase perto de suas enormes patas. Os outros estão atrás. Luffy sorri. Aqui está a chance deles de conseguir fichas junto com eles. Esse monstro trouxe coisas muito legais. A Kimura tenta acertar Luffy com sua pata, mas salta apontando para o monstro com sua lâmina, congelando o membro, o que acaba fervendo. Agora é a vez de Charlotte. Feng ordena a ela para fazer o que ele a ensinou. A garota obedientemente executa sua tarefa com a ajuda de seu poder. Ela levanta os carros próximos e bate no monstro com eles. Em seguida, Luzu toma a iniciativa. Ela levanta a espada, que começa a brilhar, e ataca com todas as suas forças. O leão Caimira profere seu último grito. Agora o grupo tem fichas suficientes. Faz muito tempo que eles não lutam lado a lado. Feng diz que foi imediatamente atacado pela nostalgia. Luzu só fecha os olhos com desagrado, achando que esse cara está falando besteira. O chefe da guilda segura em suas mãos o anel que caiu do monstro e oferece à garota para aceitá-lo. Luzu, gaguejando em confusão, diz que é impossível oferecê-lo tão repentinamente. Feng explica que este é um bom item para espadachins. O cara pega a mão dela e sai em um objeto de rank. A menina se sente constrangida porque entendeu tudo mal. De repente, um estranho se dirige a eles, chamando-os de guilda desconhecida. Ele diz que eles realmente tinham muitos as na manga. Ele e seu grupo estão em um dos prédios onde Linhu está, que de alguma forma conseguiu ser capturada por eles. Ela fica com a cara indiferente, e o cara de máscara exige dar todas as fichas. Espadachim Lu é rigoroso, ela exige libertar a amiga agora. Essas pessoas são a Névoa Negra, uma das 10 mais fortes guildas criminosas. Eles já destruíram muitas guildas e não vão repetir a mesma coisa. Eles deixarão Lin viva só se eles receberem as fichas. Charlotte já está em pânico. Ela não sabe o que fazer com eles. Feng se vira para Anya, pedindo que ela lhe dê todas as fichas. Ela concorda e Feng se aproxima dos membros da guilda criminal e esclarece se eles definitivamente darão Lin quando receberem as fichas. O chefe da Névoa Negra responde que sim, mas avisa que este lugar é cercado por seu povo. Então é melhor ficar sem piadas. Laufin continua falando. Ele disse ter ouvido que a Névoa Negra nunca deixa ninguém sair vivo, mas ele confiará neles para mostrar como suas fichas funcionam. O chefe da guilda está infeliz. Ele pede para o cara parar de ser esperto e já dar as fichas. Feng está apenas parando no tempo. Ele começa a contagem regressiva, 3, 2, 1 e aperta os punhos em que as fichas quebram, e sorri contente. Isso foi um sinal para os outros. Charlotte, Tal, Shijun e Aitin estão fazendo o mesmo que seu líder. Estão quebrando suas fichas. O círculo do fim começa a se expandir. O fogo queima seus oponentes. Caem um a um, mas Linhu está a salva. Ela ainda está de pé com a mesma expressão indiferente em seu rosto. Esta é a força da barreira de proteção. Feng já fixou essa barreira nela. Então a garota recebeu sua resistência ao fogo. Anya acha que esse Stalker é aterrorizante. Ele foi capaz de criar um plano em um segundo onde ele iria destruir os inimigos com fogo mortal. É bom que ele esteja do lado deles. Feng vira-se para sua equipe e pede para o seguirem. Em breve todos estarão em um verdadeiro inferno. A cidade está pegando fogo. Tudo ao redor está em chamas. Através desta chama, Feng lidera os membros de sua guilda, lembrando-os de ficar perto e manter-se atualizado. Ela admira o chefe porque ele é simplesmente incrível. Ele pode navegar neste mundo arruinado. Lu Feng vem coletando informações há 3.000 anos, e já estudou esse caminho de cor. Luzu apenas resmunga. Charlotte percebe que Luzu realmente não acredita em seu chefe. Ela nem se aproxima dele. A feiticeira explica que seu irmão é muito forte e misterioso, e a irmã Luzu é uma garota justa e sincera que odeia mentirosos. Claro que ela não gosta de alguém que fala constantemente sobre seus 3.000 anos de vida. A guilda continua seu caminho e percebe outro grupo de acordados nas proximidades. Eles usam ternos
térmicos. Parece que cada um tem seu modo de sobrevivência. Aitin duvida que eles vão durar muito tempo com ternos térmicos em tal lugar, e ele se oferece para ajudá-los porque eles têm alguns extras. Clipes deixados no chão estão tremendo. Os caras não entendem o que está acontecendo. Feng pede que eles não façam barulho para se comportar em silêncio. A patrulha catastrófica está passando por eles. A patrulha percebe os acordados em trajes térmicos. Eles gritam e abrem fogo contra os monstros. Um monstro enorme só se protege com a mão das balas. Quem mira diretamente na cabeça faz um disparo. Quando a fumaça da explosão se dissipa, os despertos veem que resta apenas um pequeno arranhão no rosto do monstro. Isso não o afetou em nada. O gigante ataca o chão com a mão. Os membros do grupo se separam. Charlotte olha para o que está acontecendo com horror porque Giants são realmente terríveis. Esta é uma patrulha catastrófica. Eles têm um poder e regeneração incríveis, tornando-os praticamente mortais. Eles são os catadores deste mundo sombrio. Se o Dom Gilda não consegue nem lidar com eles, então como eles podem derrotar o chefe final? A patrulha olha ao redor, continuando a caminhar em uma direção desconhecida. Feng pede aos seus camaradas que não se mexam. Ele tem um plano. Ele distrair os monstros, e o resto correrá para o centro do círculo do fim o mais rápido possível. Ele os alcançará assim que chegarem ao lugar certo. Luzu discorda, é muito perigoso ir sozinho. Ela quer ir com ele. Feng passa pela garota e a golpeia levemente no pescoço, apenas para nocauteá-la. A espadachim cai em suas mãos e ele a passa para o grupo. Ela é teimosa demais. Era a única maneira segura de acalmá-la. Feng diz a seus companheiros para cuidar bem dela, e ele vai embora. Tal grita atrás dele para que ele tenha cuidado, mas será muito difícil para ele partir aqui porque ele está aqui há 3.000 anos. Feng começa a colocar o plano em ação. Ele corre em direção à patrulha e tenta chamar a atenção deles. Ele faz isso perfeitamente para seus companheiros. Esta é uma chance de romper para o centro. Eles correm na direção que precisam. Ela se vira e vê que os monstros cercaram seu líder. Charlotte tranquiliza o rapaz que tudo ficará bem com o patrão. Ele vai estar bem e eles devem aproveitar a oportunidade criada por ele e correr o máximo que puderem para o centro. Aitin definitivamente não se recusará a tomar uma bebida com o chefe até que ele esteja azul na cara. Se ele conseguir sobreviver, eles continuam a correr. Enya carrega as espadachim que está inconsciente. Enquanto isso, Feng está sozinho lutando contra vários monstros, habilmente evitando seus golpes. Embora eles possam se recuperar rapidamente, 10 segundos são suficientes para ele. Ele se aproxima dos olhos de um dos gigantes e o cega. Ele só pode bater no ar porque Fang é muito rápido. O desperto sobe na cabeça de outro membro da patrulha catastrófica, que não tem tempo para reagir e dá um golpe em seus aliados. Feng vai fugir daqui. Ele se afasta da cabeça do monstro e dá um salto tentando subir no telhado. O prédio ele tem muito pouco restante, mas ele não está estendendo a mão neste momento. A mão de alguém o agarra com força. É Luzu, ela está segurando a mão dele pedindo para ele não soltar. Graças à espadachim, ele sobe à superfície e ambos expiram com alívio. Feng repreende a garota. O que ela está fazendo aqui? Se ela tem que estar em outro lugar agora. Luzu retruca. Como ele tem a audácia de dizer que ela é tão fraca, que precisa da proteção de alguém, então ela continuará lutando lado a lado com aqueles que são importantes para ela. O cara modestamente pergunta de novo, se ele é importante para ela. A moça explica que está falando de todos os seus aliados. Feng se lembra de como eles lutaram juntos, como ficaram de costas para trás, cercados por monstros, como seguraram espadas em suas mãos, até o fim, mesmo quando suas forças estavam acabando. Essas lembranças agradáveis o fazem rir. A menina não entende do que ele está rindo. Agora um raio de fogo se dirigiu em sua direção, de onde Feng salva a espadachim que ambos acabam no chão. O cara está deitado em cima e a menina olha para ele constrangida. A patrulha do desastre já sabe sobre sua localização, então é urgente sair daqui. Luffy corre para longe, carregando Luzu em seus braços, que pede perdão, assumindo que não há ajuda dela neste momento. Se ela não tivesse vindo, ele definitivamente teria encontrado outra maneira de sair dessa situação. Feng convence-a do contrário que ela lhe fez um enorme favor. Ela sempre vem em socorro em momentos cruciais,
como convém à sua deusa. No entanto, da próxima vez ela deve definitivamente ouvi-lo. Feng e Lu Zu rapidamente alcançaram seus aliados, que ficaram felizes com esses dois. Lu Feng ainda estava de pé com a menina em seus braços, então ela lembrou que era hora de deixá-la ir ao chão, e assim o fez. Charlotte já pensava que os dois tinham fugido juntos e Aitian disse que era hora de eles se casarem se eles se amassem neste momento de problemas. Eles realmente parecem um casal. Lu Zu pede a todos que parem de falar bobagens. Como não há nada entre ela e esse bandido, ela não ficaria surpresa se uma garota como ela, que nunca esteve em um relacionamento, independentemente da idade e status, pudesse ser seduzida por esse stalker. Há um som alto, algo como uma explosão. Todos imediatamente olham na direção do barulho do caminho que estava bloqueado. Agora, não poderão ir mais longe. Tudo é destruído à frente. Eles precisam voltar, mas há uma patrulha catastrófica por trás deles, então também não há caminho de volta. Há lágrimas nos olhos de Tal Tal, ela está assustada, mas Feng, como prometido, não deixará nenhum deles. Os monstros se moviam através de um mar de fogo, espalhado por toda a cidade. Eles caminharam lentamente enquanto Lu Feng e seus companheiros corriam pelas escadas. Alguns deles se perguntaram por que estavam subindo escadas, e alguém sugeriu apenas seguir um louco cara que sabe. A feiticeira Su estava com tanta pressa que torceu a perna. Então Lu Zu a pegou em seus braços, continuando a se mover. Tal Tal parecia entender o que as deusas abraçadas significavam. Parece que sua vida é perfeita e se ela sobreviver aqui, então todos os meninos da classe vão invejá-la muito. Finalmente, eles chegaram onde seu líder estava liderando-os. Este local foi o menos afetado pelo fogo. Parece ser feito de materiais especiais. Este é um centro de comando, que também é a base da defesa da cidade. Lu Zu sugere se esconder aqui porque todos partiram se a patrulha catastrófica os alcançar, mas Feng afirma que este é o caminho para sua sobrevivência. Ele comete algumas maquinações na entrada. A porta se abre. Ania pergunta como ele conseguiu fazer isso. Charlotte responde em vez de Feng. Não há nada de especial em sua opinião nisso, seu chefe conhece todos os segredos da galáxia. Ela diz que uma vez que ele conseguiu levá-los a uma base militar secreta dentro do centro de comando, há vários computadores de controle, bem como uma patrulha fantasma que fica atrás do vidro. Um pouco mais tarde Feng está na janela, olhando para os gigantes. Alguém está em cima de um deles. Essa pessoa tem um cristal de fantoche e consumíveis de classificação S em sua mão. Isso permite que você controle criaturas não inteligentes de qualquer tamanho. Elas realmente conseguem usar o cristal em uma patrulha catastrófica. Eles eram membros da Névoa Negra há bem pouco tempo, então muitos deles foram eliminados. Talvez agora queiram vingança. A espadachim diz que eles não podem simplesmente sentar aqui e depois aceitar o fim. De acordo com Feng, isso definitivamente não acontecerá porque este lugar foi transformado em uma fortaleza mecânica para abrigo. Ninguém poderá entrar aqui. Feng gosta mais de contra-atacar. Ele chama Tal Tal para ele, e quando ela se aproxima, dá instruções que ela precisa lembrar e seguir. A garota está novamente insatisfeita com o fato de que o irmão mais velho coloca tudo nos ombros de um pequeno. O líder da guilda a acalma porque Tal Tal recebeu um treinamento especial dele. Ela vai lidar com tudo. O prédio foi cercado por uma patrulha catastrófica. Os fantoches da Névoa Negra. Um membro da guilda relatou ao capitão que seus inimigos definitivamente não seriam capazes de escapar. Agora o capitão, aquele em cujas mãos estava o cristal, estava furioso. Ele queria vingança porque esses despertados aniquilaram seu vice. Eles têm que pagar por tudo. Inesperadamente aconteceu algo que eles não esperavam. Tal Tal ativou a névoa do centro defensivo e restringiu o campo de visão de todos do lado de fora. Agora foi a vez de Lu Feng. Correu em direção aos inimigos, pulando nos ombros da patrulha catastrófica, onde os inimigos estavam localizados. O capitão da Névoa Negra o chamou de covarde de uma pequena guilda. Ele estava pronto para destruir Feng, enviá-lo diretamente para o inferno e se vingar. O inimigo atacou Feng com uma sentença inclinada, mas ele usou uma barreira de proteção. Foi capaz de se defender do ataque de um nível 40, o que o surpreendeu muito. A barreira de proteção bloqueia instantaneamente todos os ataques de nível 50 abaixo. Feng rapidamente lidou com o capitão. Foi notado pelos membros da guilda dos derrotados. Eles abriram fogo para destruir o acordado, mas ele se cobriu com o corpo do líder da guilda criminal. Lenil, sem fazer muito esforço, imediatamente destruiu todos os atiradores. Lu Feng obteve o fantoche S Crystal e exigiu que a patrulha do desastre se curvasse diante dele. Todos os gigantes começaram a se ajoelhar, obedecendo à ordem do novo senhor. Os companheiros
companheiros de Feng observavam do centro de comando. Charlotte não deixou de admirar o patrão. Agarrou-se ao vidro, observando e dizendo que queria mesmo segui-lo pelo resto da vida e ser sua serva. Tal tensa em apreciar suas palavras porque é muito melhor apenas se casar com ele. Feng virou-se para seus camaradas, contando sobre suas intenções um pouco mais tarde. Ele enviará todo esse bando de gigantes para o local do chefe final, e o resto deve apenas esperar aqui no comando, onde cada um deles é seguro. Lu Zu voltou a protestar. É muito perigoso ir para lá sozinho. Feng pediu que cuidasse dessa garota teimosa para ele. Eles devem acreditar nele. Logo ele vai tirar todos eles desse mundo de sombras. O líder sai deixando seus aliados. Annie está chateada e entende que seus ataques nem mesmo causarão nenhum dano ao coração de ferro. Então é prudente esperar por esse Stalker. Ele pode de fato ser capaz de realizar um milagre. Aitian tem certeza de que Liu Feng definitivamente voltará vivo para eles, porque eles já decidiram tomar uma bebida juntos. Todos concordaram em esperar. Link estava na rua com uma expressão familiar no rosto. Não era conhecida. Faltam 30 minutos para a última expansão, a zona de gelo da metrópole. Tudo está coberto de neve. Pode parecer que não há uma alma aqui, mas os 3 acordados estão sentados em silêncio no abrigo, preocupados e assustados. Não há mais ninguém vivo ainda. Uma menina de óculos olha cautelosamente para fora e vê que as bombas estão caindo. Perto deles os 3 estão escondendo o robô que paira sobre eles. Conclui que não há objetivos aqui. Há muitos desses robôs aqui. Eles sobrevoam a cidade, inspecionando o território. O centro do círculo do fim. Os 3 acordados finalmente esperaram os monstros voadores partirem. Sem decidir o que fazer agora, a menina de óculos que os 2 chamam de irmã. Ela subestimou o horror do coração de ferro, então ela acredita que tudo isso é culpa dela. Eles não conseguiram encontrar o verdadeiro corpo. Todo seu grupo foi destruído por apenas alguns robôs. Outra garota do grupo não culpa a irmã Lin. Todos eles só precisam atacar o coração de ferro. Caso contrário se tornarão presa fácil. Neste momento difícil o homem lembra do Sr. Alston. Se estivesse aqui, definitivamente derrotaria Coração de Ferro. Só ele pode fazê-lo neste mundo. Sua guilda é grande demais para que todos os membros sejam movidos para o mundo das sombras. Mas agora eles não veem sentido em falar sobre isso. A última expansão começará em breve. Tentaram o seu melhor, mas o fim está tão próximo. Os membros do guilda viram as patrulhas desastrosas e decidiram que todos estavam vindo para cá por causa do Iron, que estava planejando lidar com todos os acordados de uma só vez, mas os robôs que sobrevoam a cidade começam a atacar os gigantes, lançando bombas sobre eles. Agora os sobreviventes não entendem o porquê isso está acontecendo. Por que a patrulha catastrófica iniciou uma batalha com um exército de robôs? Eles veem o cara em pé no ombro dos gigantes e adivinham o que é ele fazendo. A garota de óculos reconhece o acordado como o recém-chegado que exterminou o chefe final na cidade de Ruínas Sombrias. Um alarme acionado no sistema cardíaco de ferro. O sistema detectou um grande número de inimigos. O protocolo de defesa automática está ativado. Todas as unidades de combate se voltam e vão para onde os inimigos estão. Dezenas de robôs atacaram os gigantes controlados por Feng. Este é o último grupo de robôs. Lu Feng conseguiu destruir completamente o exército de robôs, sacrificando um pouco mais da metade da patrulha catastrófica na cidade de Ruínas Escuras. Lu Feng nem sequer tinha um nível 10. A garota que o viu então fica espantada por ele ter conseguido se tornar tão forte. Da última vez ele está no nível 21. Um iniciante de seu nível enfrentou o Coração de Ferro, o chefe final do mundo das sombras de um nível catastrófico. Parece ao despertar que ele se imagina um deus. A guilda está assistindo do centro de comando. A batalha final começará em breve. Eles acreditam que seu chefe vai lidar. Eles acreditam em sua força, olhando esperançosamente para a tela, mostrando-lhes o campo de batalha. Feng dá uma nova ordem aos seus gigantes mansos. Eles devem atacar a base da Torre do Céu e pulverizar o Coração de Ferro. Os gigantes fazem o que lhes mandam, destroem tudo em seu caminho. Entre os destroços que caem está o próprio Coração de Ferro no início. Ele aparece cair e então ele acorda usando as capacidades de seu traje de voo. Ele parece estar irritado com a situação atual. Como um bando de seres vivos fracos e sujos ali ficou no caminho daquele que está no topo da evolução. Ele joga relâmpagos e grita de raiva. Faltam 10 minutos para a última expansão.